Nenhum jogador do Operário parou para conversar com a gente, da imprensa. A gente toma chuva, a gente vem fazer o nosso trabalho, eles não deixam de falar para nós, imprensa, eles deixam de falar para o torcedor do Operário. Então, só para deixar em nome de todos nós aqui que estamos aqui. Matheus, hoje o Operário fez, dos últimos 3 jogos, o pior jogo, né? E ontem a gente conversava aqui mesmo, na sala de imprensa, em relação à diferença dos dois meio-campos, né? O meio-campo do Guarani, o meio-campo mais forte, e o meio-campo do Operário mais técnico. E com a chuva acabou atrapalhando tudo. Isso foi o fator principal para essa derrota de hoje contra o Guarani. Matheus, boa noite. Boa noite, Dudu. Eu primeiro, em nome de todo o elenco, peço desculpas, a revolta jamais vai ser contra vocês, tá? Então, todos os atletas que passaram por vocês e de repente não quiseram participar de uma entrevista, eu, como treinador, é responsável por todos eles. Peço desculpas, mas a revolta é muito grande com relação à arbitragem, tá? Hoje nós somos assaltados aqui, tá? Talvez eu seja punido por isso, e a arbitragem com um erro escandaloso não vai ser punido. Até porque eu fui cobrar agora no final da partida, depois que eu revi o lance na televisão, é nítido. E assim, é nítido a influência da Federação Paulista nessa reta final na Série B. E eu vou dizer por quê. Se vocês acompanharem Guarani e Sampaio Corrêa no Brinco de Ouro, prestem atenção no pênalti que foi marcado para o Guarani quando o jogo estava 0 a 0. Eu quero que todos vocês tenham esse trabalho hoje e vejam o pênalti que foi marcado para o Guarani quando o jogo estava 0 a 0. Então vocês parem e analisem esse pênalti que foi marcado quando o jogo estava 0 a 0 e parem e analisem o pênalti que não foi marcado hoje a favor do Operário. E o pior, nem VAR foi consultado. A minha cobrança 2 minutos depois, por que pelo menos o VAR? Porque da onde eu vi foi mão claro. E ele falou assim, deu uma falha no sistema, daqui a pouco vai voltar. Daí a falha do sistema está acontecendo sempre contra nós. E daí quando um jogo lá do Guarani, que teve falha no sistema também, foi a favor do adversário que estava jogando no Brinco de Ouro, que falhou o sistema do VAR. Então, nós fomos assaltados hoje, não tiro a minha responsabilidade da partida, mas é uma vergonha o que estão fazendo com o Operário. E por que eu digo assalto? Porque uma permanência na Série B vale aí 8, 9, 10 milhões, estão roubando do Operário 8, 9, 10 milhões. Mas nós vamos passar por tudo isso e eu acredito que a gente tem condições de sair dessa situação ainda, tá? Desculpa o meu desabafo, porque é uma vergonha, assim como você, Dudu, está revoltado, como você fala, toma chuva, trabalha, e de repente os nossos atletas hoje, infelizmente pela revolta de como foi a partida, sempre picotado, uma vergonha que fizeram durante o jogo, eu também me sinto revoltado pela minha dedicação que eu tenho aqui, pelo amor que eu tenho ao Operário, por tudo que eu estou construindo aqui, e infelizmente uma vergonha hoje o que aconteceu aqui no Germano Krieger. Com relação desculpa passar esse tempo, mas com relação à tua segunda pergunta, Dudu, era realmente um fator que a gente se preocupou, e ainda com a chuva o campo se tornou um pouco mais pesado, e eu conversei com 4 atletas hoje, durante a tarde, com o Pavani, com o Chorão, e com o Gustavo e com o Garcia. Eu falei, tem possibilidade do campo alagar. Se o campo alagar, Chorão, você vai ser eu, vou botar o Gustavo. Se o campo alagar, Pavani, você vai ser eu, vou colocar o Garcia, porque vai para jogo de força, vai para jogo de duelo. E eu estava, durante toda a tarde, conversando com a diretoria que estava aqui, porque eu estava concentrado. E eles me passaram, não, a irrigação vai estar boa, vai estar boa. E realmente teve, né? Porque a gente conseguiu, a bola não ficou parando, né? Mas infelizmente foi num lance muito isolado, assim, Dudu. Eu vejo um jogo de muito equilíbrio, né? Eles tiveram uma finalização em gol, converteram essa finalização em gol, em um contra-ataque que infelizmente a gente levou a bola, acabou perdendo, não reagimos, e faltou o posicionamento nosso, tá bem posicionado, porque através de um erro de passe, um foi comprando posições erradas, perdemos fundo, e o Renier acabou tendo que cobrir o Fabiano, uma sucessão de erros táticos e posicionados, e criou uma situação de 1 para 1 na área, e ainda, infelizmente, o Dirceu escorrega, né? Se a gente rever o lance, vocês podem ver, ele estava na bola, ele acabou escorregando, e o Yuri ficou inteiro para cabecear. Mas não veio, a gente não passou muito susto em relação à força, assim. Foi um lance isolado, a gente sofreu 1 a 0, depois a gente buscou várias situações, várias alternativas, mudamos a maneira de jogar, tentamos um jogo mais de bola longa, porque a gente sabia que ia ser um jogo um pouquinho mais pesado. Procurei valorizar o jogo aéreo, a bola parada. E infelizmente um lance que era primordial para nós, né? Aquele pênalti ali, a gente poderia empatar. Talvez depois até ser mais forte ainda para buscar a virada.
Agora é uma vergonha, infelizmente é uma vergonha, a gente tem que deixar bem claro isso e continuar trabalhando agora, aproveitar esse tempo que nós temos para a gente se preparar para jogar lá em Salvador. Boa noite, Matheus. Eu sei que você já explicou a questão de força Felipe Garcia-Pavani, mas quando a bola rolou, o Pavani era um dos melhores jogadores, se não o melhor do Operário no primeiro tempo. Queria que você explicasse também a escolha de tirar ele, com a bola rolando, ele demonstrando um bom jogo. E ainda, o que a torcida do Operário tem que se apegar, ao que a torcida vai se apegar, já que o Operário tem oportunidades, como hoje, de sair da zona de rebaixamento e num confronto direto acaba perdendo e ficando cada vez mais complicado na tabela, Matheus? Certo, ótimo. Primeiro o Pavani, eu acho que é uma questão muito pessoal, assim, ele ter ido bem hoje. Eu tenho gostado muito do Pavani, o Pavani tem se dedicado muito, mas não vejo ele hoje fazendo um grande jogo. Acho que ele já rendeu mais e vai voltar a render mais. O Pavani, com certeza, é um cara que tem contribuído muito para nós, mas vejo hoje que a gente não conseguiu os nossos jogadores ofensivos. Não vejo que eles estavam num momento muito positivo assim, durante o primeiro tempo, apesar de a gente ter um pouquinho mais de volume, mas sem grandes capacidades individuais, né? Então, poderia ter tirado o PV, poderia ter tirado o Pavani, poderia ter tirado o Reina, o próprio Brandão, mas como eu falei, eu busquei mais essa alternativa de força. O Pavani é um cara mais leve, há 4 dias atrás jogou o jogo todo, então eu sabia que ele ia ter o desgaste ao natural, e daí eu já optei pela antecipação da saída dele, porque era um cara que provavelmente não aguentaria por ter jogado o jogo todo lá e pelo campo pesado também e pela característica dele. Se apegar hoje, o Operário, os jogos contra equipes e adversários que estão lá em cima na tabela, o Operário tem feito bons jogos. Nós vencemos o Londrina, que é hoje uma equipe que está buscando acesso. Nós, infelizmente, não conquistamos ponto, mas, no meu ponto de vista, fomos superiores ao Cruzeiro. E agora vamos jogar contra o Bahia. Talvez é mais um adversário que está na parte de cima da tabela e que a gente já demonstrou contra essas equipes o nosso jogo. Então, saber que nós temos essa condição de ir lá contra o Bahia pontuar e depois buscar esses pontos. Essas decisões em casa são fundamentais. Como eu falei agora no vestiário, se tem alguém aqui que não acredita mais no Operário, pode ir embora. E amanhã nós vamos continuar trabalhando e vamos acreditar que a gente tem a total condição de garantir a nossa permanência. Cada jogo vai ser uma luta, vai ser uma entrega. Hoje, infelizmente, o resultado, o placar, o primeiro gol foi do Guarani. E a gente sentiu muito isso, né? O término do primeiro tempo, o início do segundo tempo, pesou demais para os nossos atletas, infelizmente. Então é a gente saber que a gente não pode dar essa oportunidade para o adversário e tem que ser muito forte aqui para a gente buscar o primeiro gol. Quando busca o primeiro gol as coisas se tornam mais fáceis, né? E agora é saber que a gente tem um grande jogo, difícil jogo, fora de casa e buscar essa pontuação lá em Salvador. Obrigado. Matheus, boa noite. A situação da classificação do Operário pode ficar ainda mais complicada com uma eventual vitória do Náutico, o Operário indo para a lanterna da competição. Como encontrar equilíbrio nesse grupo de jogadores em um momento em que mesmo eventuais vitórias do Operário não dão a garantia de que a equipe pode sair da zona de rebaixamento? Eu acho que esse momento assim, a gente pode ver o Náutico, pode ver o próprio Guarani, o Vila Nova, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Porque hoje nós estamos com 30 pontos, nós temos que buscar aí no mínimo 12, 13, talvez 14 pontos para garantir a nossa permanência. Então, nesse momento não adianta nada a gente ficar torcendo contra o Náutico, se o Náutico ganhar ou não deixar de ganhar, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que olhar para os nossos concorrentes ali nessa situação complicada, quando a gente vê 42, 43, se vai ver se já escapou ou não. Agora a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que olhar para o nosso umbigo, ver a nossa situação e buscar as nossas vitórias para sair disso. Boa noite, Matheus. Na entrevista coletiva pós-jogo do Cruzeiro, você disse que de nada adiantaria ganhar do Cruzeiro se não ganhasse do Guarani aqui, porque seria um confronto direto. Se eu tivesse a oportunidade de te entrevistar antes do jogo, ontem eu teria perguntado se você achava que encontrou a escalação ideal. Não tive essa oportunidade, faço agora essa pergunta, porque a escalação que você repetiu hoje tomou o gol, perdeu para o Guarani, o empate já seria ruim, agora perde, e aí vai buscar a vitória contra o Bahia fora de casa, como buscou contra o Cruzeiro. É isso que a gente tem que acreditar para que o Operário saia da zona?
Assim, ó, esse, na verdade, está sendo também um grande problema do Operário, né? É o terceiro jogo seguido que eu consigo repetir a escalação. A gente tem que, claro, ver as ausências de jogadores importantes, como o Ricardinho, o Calil, o William, o zagueiro que estava muito bem. Enfim, tem alguns jogadores que são muito importantes que, infelizmente, faz parte disso de qualquer equipe, não só do Operário. Mas o grande problema que eu vejo é que somente pela segunda vez, nós estamos na 30ª rodada, somente na segunda vez a equipe foi repetida 3 vezes seguidas. Foi a primeira, segunda e a terceira rodada que jogaram a mesma equipe. E daí, se eu não me engano, o resultado não veio na terceira rodada e o Claudinei mudou o time. E agora, pela primeira vez, pela segunda vez, teve 3 jogos seguidos com a mesma equipe. E eu tenho certeza que vocês não se convenceram também. Será que é essa equipe que tem que ir para 4 jogos seguidos? Será que não tem? Então esse é um grande problema também do Operário. Não foi formado ainda esses são os 11 jogadores. E a gente sabe que equipes bem-sucedidas, todo mundo praticamente sabe quem são os 11 jogadores, né? Daí é uma lesão, troca um, sai outro, troca um, sai outro. Mas eu vejo que nós estávamos num caminho muito bom, sim, muito bom, com a equipe muito competitiva, criando situações, infelizmente, e hoje mais uma vez as situações criadas, que são poucas, né? A gente não consegue converter em gol. O Guarani também teve pouquíssimas situações, mas fez um gol e levou 3 pontos para casa. Então esse está sendo um problema do Operário, essa identidade dos 11 jogadores titulares realmente, e às vezes ao natural, uma saída, outra entrada, uma saída, outra entrada. O que eu adianto para vocês é que não adianta nada a gente achar que tem 4 atletas que estão treinando, de repente vão passar a ser titular lá em Salvador e vai mudar o perfil do Operário, vai mudar o panorama. Não vai ser isso. É continuar as convicções dos atletas que nós temos, até porque não vai ter mudanças, e continuar trabalhando e acreditar. Da mesma forma que eu tenho certeza que pouquíssimas pessoas acreditavam, até pela entrada do Guarani hoje, achavam que poderia vencer aqui, nós temos que ir para Salvador com esse pensamento que nós podemos vencer lá. Então, é saber que nós temos rodadas ainda, que nós temos pontos a conquistar, a duelar, e a gente tem que buscar essa pontuação para sair dessa situação. Derrota dolorida, que não era esperada, ainda mais jogando em casa, mas tendo em vista os erros, digamos assim, do jogo de hoje. Como você projeta o próximo jogo, que não é um confronto direto, como foi o jogo de hoje, mas é importante para pontuar? Eu espero que o erro seja entre os 22 jogadores que duelam lá na Fonte Nova. Que sejam erros de atletas e não erros de arbitragem como foi hoje. Só isso que eu peço. Se tiver que acontecer erro, que seja erro de atletas nossos, que seja erro meu, que seja erro do Anderson, que seja erro dos atletas do Bahia e que não seja nenhuma influência extra de arbitragem fora de campo.